Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso módulo de análise de rede forense computacional. Meu nome é Fernando Fonseca e hoje nós vamos ver o primeiro capítulo que fala de forense digital. A primeira aula trata-se de definição do que é forense computacional. Porque a gente fala em forense, às vezes a gente você procurar no Google, forense, você vai achar um monte de coisa diferente, um monte de coisa relacionada, né, a pesquisa forense, investigação forense, mas que não tem nada a ver com o computador. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, que a disciplina de análise forense ela é muito anterior à computação. Ela é uma coisa assim, é coisa de CSI. Então a gente tem aí um histórico, né, de definição dessa análise forense. Primeira coisa que se tem conhecimento aí no nosso mundo sobre forense é em 1248, né? Quando Tzu Sung escreveu Shiduan Yu, fácil de decorar, Shiduan Yu, ou seja, The Washing Way of Wrongs, né? Você se livrando dos erros. Então o que tinha esse livro? Esse livro ele tentava diferenciar os tipos de crime, ter mais informações, que as pessoas apareciam mortas e assim, morreu de quê? Estava nadando, afogou. Aí nesse livro ele colocava o seguinte, olha, não é bem assim não. Porque o cara tem uma lesão aqui, você vê que tem uma parte mole, e ele, se você abrir o corpo dele, você vai ver que ele não tem água nos pulmões. Né? Às vezes até sem abrir, né? Você verifica que a pessoa não tem água nos pulmões. Poxa, se ele não tem água nos pulmões, significa que ele foi jogado no rio já morto, que ele não conseguiu aspirar água, que a pessoa quando está afogando, ela entra num desespero tão grande que ela aspira a água e joga tudo querendo pegar oxigênio, enche o pulmão de água e isso causa aí a morte, né? Então, ele colocava alguns conceitos de como entrevistar a família, como entender assim o que estava acontecendo. Então, você tem um monte de primeiros passos em relação a uma investigação forense. Isso é só para a gente ver como é que a coisa chegou até o computador. Na verdade, ela veio da investigação. E a disciplina forense é uma disciplina de investigação. É só assim, poxa, mas então quer dizer que a gente só vai usar isso quando houver um incidente? Não. Quer dizer que a gente tem que se preparar para quando houver um incidente a gente poder ter uma investigação. Por exemplo, se você não tem um circuito de TV, como é que você vai investigar quando alguém assaltar o seu prédio? Aí você, não, a gente compra o circuito de TV, mas o cara já foi embora. O assaltante já levou tudo. Então você tem que se preparar para conseguir fazer uma investigação. Então esse é o primeiro ponto aí. Depois de 906, o Antônio Luiz, ele diferenciou assassinato de suicídio, Louis. Mateu Orfila publica o primeiro estudo sobre detecção de veneno em 1813, isso é interessante esse nome, Mateu Orfila, que ele vê a detecção do veneno dentro do corpo. Ele fala assim, olha, esse estrago feito aqui nesse órgão é compatível com esse tipo de veneno tal, e aí você consegue saber quando a pessoa é envenenada. Ou seja, a história está cheia de mortes naturais que não foram naturais. E essas investigações começaram a ajudar a polícia a entender quando era um assassinato, quando era uma morte natural. Todo esse timeline, né? O que mais? Em 1865, Henri Godard usa a comparação de balas para capturar um assassino. Ele vê a cápsula, vê a bala que perfurou o assassino e consegue capturar. Depois, em 39, né, um outro médico consegue estipular a hora da morte de acordo com a temperatura. É tudo que a gente vê em filme hoje, né? O cara morre, você vai lá assim, pela temperatura ele morreu aproximadamente às 10 horas da manhã e 30 minutos, entre 10 e 30 e 11 horas, pela temperatura do corpo. Então a gente morreu com esses projetos aqui, era uma bala 22 de um não sei o quê. Então assim, a gente vê a situação aí de você conseguir procurar, né? As balas agora têm número de série, né? Agora não, faz um tempo, né? As balas têm número de série, pelo menos as utilizadas pela polícia, pelas Forças Armadas têm número de série. A gente vê isso acontecendo aí nos noticiários, né? Recentemente aí no assassinato daquela vereadora do Rio, eles descobriram o lote da bala que foi parar lá, assim, com a qual ela foi assassinada. Então, tudo isso por causa
de fazer esse tipo de análise também, né? Nesses 40, acontece uma coisa interessante. Madame Lafarge contesta o laudo do Matteo Fila, falando que você poderia tirar aquele tipo de veneno que foi encontrado no marido dela em qualquer lugar. Por que isso é importante? Porque esse é o primeiro problema. Não adianta a gente chegar a fazer uma prova e falar assim, olha, isso aqui, a gente tem essa evidência aqui e mandar. Existe o direito aí da ampla defesa, do contraditório, que você fala, eu posso refutar o seu laudo. Então isso exige que o seu laudo seja refutável, ou seja, se você não consegue provar que aquela é a única forma, a sua prova não é consistente. Então você tem uma evidência, mas você não chegou a ter uma prova. Em 1850, a polícia americana e a francesa começa a usar os mugshots, né, para verificar, se foi essa pessoa? Foi. Então ela começa a fichar ali os bandidos. Em 87, Arthur Conan Doyle, que era um escritor, pesquisador, um monte de coisa, ele escreve Sherlock Holmes, que é tido como o pai de todos os investigadores. Se vocês verem os filmes, os livros de Sherlock Holmes, ele estabelece ali nos livros toda a filosofia de investigação. E é sensacional por isso, né? Por isso que ele tem um lugar aí na nossa pesquisa forense. Em 1887, o Lattes descobre os grupos sanguíneos. Ou seja, se você encontra sangue na roupa de uma pessoa, de uma outra pessoa que foi assassinado, você aumenta a probabilidade dessa pessoa ter matado aquela outra. Porque você, olha, tem um sangue tipo AB positivo na roupa do Fernando, e a pessoa tal morreu assassinado com facadas e o sangue dele é AB positivo. Ok, o que o sangue semelhante ao da vítima está fazendo na minha roupa? Que, caso contrário, ou ainda, o mais interessante, talvez provar a inocência. Pô, você achei um sangue, é AB, o cara é O. Então você sai. Porque antes disso, você falar, aqui tem sangue, lá tem sangue, o cara foi esfaqueado, aqui tem sangue, é provável que seja o Fernando. Não, lá o cara foi esfaqueado, era sangue AB. Esse aqui você tem um sangue O. Não, peraí, então não é esse sangue não pode ser utilizado como evidência. Ah, mas se você tem sangue na roupa, quer dizer que você mata as pessoas. Aí vem o princípio da relevância da prova. Certo? A gente vai ver isso ainda. Então, Francis Galton publica Fingerprints. Foi quando esses caras começaram a fazer, olha, cada um tem uma impressão digital diferente. Aí eles começaram a sacar isso, começaram a documentar e publicou esse estudo, né, e começaram a usar esse tipo de coisa. Albert Osborne, em 1910, começa a ver os princípios de análise de documentos, de assinatura, para ver se a assinatura bate ou não, se o documento foi falsificado. Em 1918, Edmund Locard, esse cara, o princípio de Locard, você fala o quê? Todo contato deixa uma marca. Ou seja, se eu estou numa cena de um crime, a minha presença lá vai deixar uma marca minha naquela cena de crime. Vai deixar um fio de cabelo, um traço de pele, alguma coisa minha vai ficar lá. E eu vou levar alguma coisa daquela cena de crime, que seja um pouco de sangue na sola do sapato, alguma coisa eu vou levar. Então existe o princípio de troca do Locard, né? A gente vai ver isso mais a fundo. Mas vejam como tudo isso, à medida que a gente for desenvolvendo na disciplina, a gente vai ver como é que tudo isso traçou algumas diretivas aí da nossa pesquisa, da nossa investigação forense. Ela foi construída ao longo de quase 1000 anos. Não foi uma coisa que apareceu o computador, vamos começar a investigar. Não, ela foi construída ao longo de 1000 anos e agora a gente está usando todo esse arcabouço aí, todo esse conhecimento sobre investigação para fazer investigação em computadores. Em 32, há menos de 100 anos, o FBI faz o primeiro laboratório de serviços forenses, ou seja, há menos de 100 anos. Então, dá para se notar que muita gente morreu sim, sem que se encontrasse os assassinos, né? Muita gente foi assassinada sem que se soubesse exatamente os assassinos. Inclusive papas, né? A história do Vaticano está coberta de papas que foram assassinados, o pessoal assim, envenenados, tal. O pessoal não sabia muito bem, foi veneno, não foi. Cara, a gente só sabia que o pessoal não estava gostando dele e apareceu morto. Então muita gente importante morreu sem que você soubesse, né? Que
a gente sabe, se o cara não foi importante, ainda mais em 1800 e tal, você pega, põe um corpo na carroça, vai embora. É o que se fazia na época, é o que hoje ainda se faz, né? Não se investiga todos os assassinatos. Então, em 34, Paul Kirk utiliza bioquímica para a resolução de crimes, né? Ele utiliza cores e analisa, assim, através da bioquímica, de colocar componentes químicos, ele consegue solucionar crimes identificando aí substâncias. Em 1870, esse Menzel é pioneiro no uso de laser para localizar digitais. Então ele usa o laser para localizar digitais no ambiente. Interessante que esse cara foi professor da USP. Na década de 70 ele vivia no Brasil, ele fazia alguma coisa na USP. E o Alec Jeffreys, em 85, comprova que cada pessoa possui um DNA diferente, ou seja, começa aí o exame de DNA. Você acha uma pele, alguma coisa, você consegue identificar o cara, consegue bater um DNA compatível de uma pessoa que estava na cena do crime com aquela pessoa. É bom a gente lembrar, a pessoa estava na cena do crime. Você acha o DNA da pessoa na pele do cadáver, não quer dizer que ele matou. Isso é uma evidência. Então a gente ainda vai ver como é que se estrutura. Isso que é o importante, a gente realmente, nas próximas aulas agora, ver como que se estrutura, como que a gente forma a convicção do juiz em relação às provas. Como é que essas evidências se transformam em provas para o juiz. Como é que a gente forma a convicção no juiz, e é dessa forma, esse termo, formar a convicção, está escrito na nossa lei há muitos anos, é isso que a gente vai ver nas próximas aulas. Então nós vimos o quê? A forense é uma ciência antiga e a forense computacional é relativamente nova, nem aparece aqui nos nossos estudos ainda, né? Mas a gente já consegue ver como que evoluiu. O que é forense? Forense é isso, vem de fórum, vem vem da parte de justiça. Então, a forense vem dessa investigação para fórum, investigação para efeitos de justiça, criminalística, alguma coisa assim. Certo? O que nós vamos ver na próxima aula? Os tipos de incidentes, que são os crimes de meio, e os objetos, as coisas que são objetos de análise legal. Bom, até lá então.